Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos iniciar um novo trimestre, um novo tema, na verdade, né? Um novo guia de estudo. E o tema desse trimestre é 1º e 2º Coríntios. Nós iremos ver aí o ministério do apóstolo Paulo nesses dois livros que foram escritos por ele, né? 1º e 2º Coríntios. Paulo foi o apóstolo a pessoa que mais escreveu livros na Bíblia, né? A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. E vamos estudar um pouquinho sobre a vida desse homem, né? Quem foi Paulo? Quem foi esse homem chamado por Cristo ali, em um encontro ali sobrenatural, né? E marcante para Paulo e para todo cristão. Quem é que não conhece a história da conversão de Paulo ao cristianismo? Então vamos estudar um pouquinho sobre a vida desse homem nesses dois livros, 1º e 2º Coríntios. Vamos ver também que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, cheia de dificuldades, problemas, né? E Paulo teve muito trabalho ali para colocar essa igreja no caminho de Deus. Então, convido a você a pegar a sua Bíblia para juntos estudarmos esse tema maravilhoso que é o ministério do apóstolo Paulo. Hoje temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais um sábado. Bom sábado a todos. Quero pedir que vocês possam estar curtindo, comentando, compartilhando, né, esse trabalho aqui, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais engajamento, né, o algoritmo ele vai entender que vocês estão gostando e vai passar para outros também. Exatamente, é muito importante mesmo. Quando você comenta, compartilha, quando você curte, isso aí gera engajamento, né? O tema se torna relevante, o algoritmo vai entender isso e fazer com que tenha mais alcance. O querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Começamos mais uma série de estudos muito importante e agora a gente vai concentrar na missão, no evangelismo e na pregação do evangelho através aqui das cartas de Paulo a Coríntios 1 e 2 de Coríntios. Então estamos aí. Muito bem, querida irmã Tereza. Eu também quero, assim, dar as mais cordiais boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo. E eu gostaria de mandar, assim, um abraço muito forte, carinhoso para o pessoal aí da região de Caetité, de Brejinho das Ametistas, Guanabi, Ceará, que está nos assistindo. E sempre dá um respaldo para a gente, falando muito bom e tal, e a gente fica muito feliz. E por isso, hoje nós também estamos aqui com essa nova lição que está, né, Messias, muito a falar sobre nós, aquilo que realmente Paulo foi. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Abra no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 9 e 10. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Antes, porém, eu gostaria que a irmã Tereza fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo conduza o nosso estudo, nos abençoe para que a gente receba a palavra de Deus e ela venha frutificar no coração e na mente de cada um de nós. Santo, Santo, Eterno Deus, nesse momento ao Pai, somos gratos, Senhor, somos gratos porque estamos aqui mais uma vez para recapitular mais uma lição. E essa lição, Senhor, é uma lição também que nos chama muito a atenção de um servo teu, um apóstolo, que ao mesmo tempo, Senhor, nos traz mensagens que venham nos fortalecer e engajar no segmento da palavra de Deus. Amém. Nos ajude, Senhor, portanto, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê força, confiança, e Tu prometes estar sempre conosco. Amém. Nos ajudando, nos orientando e falando através de nós a outras pessoas. Amém. Muito obrigado por tudo. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Atos 18, do 9 ao 10. Você lê pra gente, Wagner? Leio sim. Que aqui diz bem assim: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Muito bem. Deus aparece para Paulo e fala essas palavras, né? Trazendo um conforto a Paulo. Esse contexto aí, Paulo, ele estava pensando em sair de Corinto, né? Porque, como eu falei, era uma igreja muito complicada, era um povo
A cidade de Corinto, a gente vai ver que era uma cidade imersa na idolatria. Havia ali uma confusão muito grande religiosa, né? Muitos deuses, muitos templos. E as pessoas eram pessoas assim que gostavam de, como diz na palavra, eles não faziam outra coisa senão falar e ouvir novidades. E aí eles não aceitaram a palavra, a mensagem que Paulo trazia para eles. Eles chegaram a dizer: esse aí prega doutrina estranha. Então Paulo ele chegou a pensar em sair daquela cidade, mas Cristo apareceu para Paulo e falou assim: não tenha medo, porque não tenha medo de falar, fale, fique tranquilo, porque nenhum mal vai lhe acontecer. E realmente ele ficou ali acho que 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. E Deus sustentou Paulo ali no seu ministério. Aí a lição ela vai se trazer aqui uma introdução mostrando para a gente que não é fácil você arregaçar as mangas e pregar o evangelho, mas quando a gente confia em Deus, como Paulo confiou, ele vai nos sustentar, mesmo diante das dificuldades, como Paulo passou ali na igreja, não só na igreja de Corinto, mas ele sempre confiando em Deus e não deixou de falar de Deus. A palavra vai dizer aqui que Paulo, em momento algum, ele aproveitava todas as oportunidades, né, para falar de Deus, não é isso? Exato. Por sinal, a gente vê que Paulo estava no fim da segunda viagem, né, missionária dele. Interessante que desde quando Paulo ele entra na Grécia, Paulo ele passa por Filipe. E ali em Filipe ele ficou preso com Silas, né? Sim. E depois ele sai de Filipe e vai para Tessalônica, que também ele foi perseguido em Tessalônica e também foi perseguido em Bereia. E depois Paulo entra em Atenas. E quando Paulo entra em Atenas, Paulo ali ele vai para um lugar chamado Areópago. Esse lugar ele fez o discurso dele foi bem sucedido, apesar que, né, houve muitas controvérsias. E depois que ele entrou em Areópago, naquela cidade, ele desceu para Corinto, né? E ali em Corinto, ele tinha que estar esperando alguém, só que é aí que eu falo. Aí o Espírito de Deus invadiu o coração de Paulo e Paulo não ficou quieto. Paulo já falava na sinagoga. Aí Paulo passa a falar na praça. E essa praça antigamente era chamada também de Ágora. Essa Ágora era onde eles discorriam os filósofos intelectuais, aquelas pessoas, Platão, Sócrates, outros. Ali eles falavam, discorriam. E as pessoas ali, todos os tipos de assunto, comumente, da população, era discorrido ali na Ágora, que era a praça. Depois, no Areópago, não era qualquer pessoa que ia. Mas Paulo ele foi convidado a ir. Não era, o que discutia no Areópago? Discutia o quê? Discutia sobre crimes, né? Discutia sobre religiosidade. Filosofia. Um monte de coisa, né? E um monte de coisa. E ali só ia quem era convidado. E Paulo foi convidado. E Paulo falou com ousadia da palavra de Deus e ainda falou algumas coisas sobre também ressurreição. Exatamente. E ali, quando Paulo vai para Corinto, aí o bicho pega em Corinto. Porque Paulo, quando chega em Corinto, é uma cidade o quê? Idólatra, violenta, imoralidade, dualidade, sexualidade, muitas coisas acontecendo em Corinto. Mas Paulo tinha que esperar alguém ali. Mas Paulo falou assim, não, eu não posso. E é por isso que a gente vai discorrer esse assunto hoje, né? De uma forma assim maravilhosa. E Paulo vai se colocar. E quando a gente olha, sabe, Fábio? A gente vê que Paulo, dentro no contexto, a gente vai estudar esse contexto de 1 e 2 Coríntios, toda essa lição. E lá Paulo pronuncia sobre a fé 142 vezes, Espírito Santo 115 vezes, fala também sobre a cruz 110 vezes e fala sobre Jesus 396 vezes. Então, assim, a gente vê... E o apóstolo Paulo, como apóstolo, ele mesmo pronuncia como apóstolo 9 vezes. Então, é uma lição extraordinária. É uma lição que hoje a gente só vai dar um resumo dela, né? Exatamente. Uma introdução. É um assunto mas a muito gente amplo, né? vai adentrar, né? Com força e com muita garra sobre isso.
Muito bem. E a gente vê, né, que quando Paulo foi ali para Corinto, ele sai de primeiro vai para Atenas, como a irmã falou, Atenas, e de lá ele vai para Corinto. E lá, né, Messias, ele foi para lá para pregar o evangelho, mas também ele não ficou de braços cruzados, ele se tornou um fabricante de tendas, né? E ali ele se sustentava através disso, né? Justamente, aqui na parte de domingo, né, vamos saber quem foi essa pessoa, esse personagem aqui, Paulo, né? A gente sabe que Jesus escolheu 12 discípulos, mas Judas acabou saindo do discipulado e os 11 discípulos escolheram uma pessoa para ficar no lugar de Judas, hein? Que nesse caso foi Matias, né? Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver aqui que ao invés de ser uma pessoa escolhida por homens, Paulo foi escolhido por Deus. E aqui em 1 Coríntios, ele já vai falando aqui, ó, sobre ele aqui. Na lição de domingo, Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus, diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e aos irmãos Sóstenes, a igreja que está em Corinto, aos santificados de Jesus Cristo, chamados para ser santos. Então, aqui, Paulo fala o que ele era. Ele era um apóstolo, né? Isso. Escolhido pessoalmente por quem? Por Cristo. Por Cristo. Então, aí ele já identifica como o quê? Um apóstolo de Jesus Cristo, né? Sim. Então, ele começou, né, a sua pregação ele estava vindo lá desde Filipos, né? Como a irmã mesmo falou, né? De Filipos até chegar em Corinto, né? E passando por série de problemas, séries de perseguições, né? E não foi diferente em Corinto. Em Corinto, ele também viu o campo missionário ali pouco promissor, tanto que ele quis até desistir. Aí, o texto aqui, o verso áureo, né? O verso da semana falou, né? Que Deus apareceu para ele em visão e falou para ele não desistir, para ele ficar lá na cidade pregando o evangelho. E um pouquinho mais sobre Paulo. Paulo fala sobre o seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que sua vocação não vem de homens, mas de Deus. Assim como Jeremias foi separado desde o ventre materno, que está em Jeremias 1,5, por um ato da graça divina, Gálatas 1,15, para anunciar o evangelho de Cristo entre os gentios, nesse caso, foi o apóstolo Paulo. Então, Paulo é esse personagem que a gente vai começar a estudar aqui, e a gente vê que ele é um fervoroso pregador da palavra. E na lição também fala assim, Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo, é o centro da sua vida. Então, se Jesus Cristo era o centro da vida de Paulo, então nós como seguidores de Jesus também, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E a mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que evidenciava Jesus Cristo em todos os momentos da vida dele, não é? E por conta disso, ele era mal visto, malquisto, muitas vezes ignorado até pelos os próprios irmãos, não é? Então ele viveu essa luta de levar essa mensagem para esse mundo, o mundo gentílico, né? Na verdade, né, Paulo estava invadindo o reino de Satanás. Por isso, de tanta perseguição, como a gente vai ver durante todo esse trimestre aqui, o que ele passou para levar essa mensagem de salvação, confrontando as forças das trevas em sua potência máxima. Mas ele tinha, sabe quem do lado dele? Nada mais, nada menos que o príncipe do Senhor dos Exércitos, o próprio Jesus Cristo. Muito bem, isso mesmo. Quando a gente vê aqui, né, na introdução e no decorrer para o dia de domingo, Paulo ele falando das dificuldades que ele enfrentava em relação à igreja, em levar essa mensagem. Primeiramente, assim, Paulo ele começou pregando para os seus irmãos judeus, mas só que Pedro ele estava concentrado como ele era o chefe ali, né, o
principal dos discípulos ali, ele estava muito concentrado na pregação para os judeus. Mas só que os judeus, eles rejeitavam muitos judeus rejeitavam, né, as pregações sobre Cristo, né? Isso. E nesse rejeitar, Paulo, eu percebo nas entrelinhas aqui que Paulo ele era uma pessoa que ele não aceitava muito ficar maçando para as mesmas pessoas, tentando colocar dentro da mente delas a superioridade do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, sim. E aí foi quando Paulo ele abriu os caminhos para ir para os gentios. Isso. Até porque ele era, como eu falo, né? Paulo ele tinha metade do seu sangue gentil e metade do seu sangue judeu, né? Ele era romano e era judeu. E como ele tinha um grande conhecimento filosófico, ele tinha um grande conhecimento teológico, né, do seu povo judeu, ele saía na frente a respeito dessas coisas, né? Ele, como já tinha sido membro do Sinédrio, já tinha sido fariseu, era uma pessoa com amplo conhecimento. E aí, quando ele se vê nessa situação, principalmente tendo que levar essa mensagem aos atenienses, né, aos coríntios, aqui relata muito bem que ele foi levado ao Areópago. Nesse momento, a gente vê que a Bíblia fala muito bem de algo que estava há cerca de 350 anos, que já vinha tomado conta do mundo filosófico daquela época, que eram os estoicos, né? Tinha Marco Aurélio, tinha Sêneca, Epiteto. Então, esses homens aí, eles dominavam muito a questão do conhecimento filosófico da época, direcionado ao estoicismo. Nesse estoicismo, às vezes a gente pensa, o que será que é o estoicismo? O estoicismo era assim, basicamente, eu quando vejo a vida de Jesus, né, se a gente vai começando a pegar por padrões, né? Se a gente for colocar Jesus, Paulo ali como um padrão estoico, realmente tinha muita coisa a ver. E eu percebo que os filósofos daquela época, quando levaram ele para o Areópago, viram que eles tinham uma certa afinidade, até porque os estoicos, eles pensavam assim, eliminar todo tipo de luxo, todo tipo de riqueza, se vestir da humildade, da simplicidade. Eles tinham esse pensamento, né? Era duas escolas, né? Tinha os estoicos e a outra escola, eu me esqueci agora. Exatamente. E só que assim, quando eles foram chamar Paulo para poder falar, eles viram que tinha algo que poderiam ouvir de Paulo. E realmente Paulo ele foi com algo muito incisivo, falando da mensagem de Jesus, que era uma mensagem de humildade, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de você abandonar sua velha vida, seus vícios, como os estoicos falavam muito, né? Seus luxos, e viver em uma simplicidade, em uma humildade. Quando Paulo ele chegou em Atenas e que ele viu muita idolatria, ele foi muito bem preparado. Olha, o local onde vocês estão com esse Deus que era devido ao Deus desconhecido, né? Devotado ao Deus desconhecido, ele falou que esse Deus era o Deus ao qual criou os céus e a terra. Então Paulo ele foi aproveitando. Paulo ele não é uma pessoa muito inteligente, ele foi aproveitando todas as brechas que aquelas comunidades elas deixavam para poder levar essa mensagem de Jesus Cristo. E às vezes a gente pensa, a gente vai decorrer mais, né? Mas a introdução vem falando qual era a diferença de um apóstolo naquela época ter aquelas dificuldades que ele tinha em relação à comunidade cristã e as que tem hoje. Bem, basicamente é como eu falo, no decorrer da história tudo se repete. Basicamente, muda-se o teatro, muda-se os atores, mas a cena é basicamente a mesma. Porque os seres humanos na antiguidade hoje eles sempre têm basicamente as mesmas tendências.
Então, onde houver comunidade, por mais que seja usada por Deus, o Espírito Santo esteja guiando, vai haver pessoas em que elas vão colocar em primeiro lugar as suas ideias, os seus pensamentos, o seu egoísmo, né? o seu modo de querer viver a vida, e que muitas coisas entram contrariando o meio cristão do qual um cristão deve viver, né? É isso mesmo. E eu acredito que a principal luta de Paulo ali no início do seu ministério, né, foi ele ser aceito pelos irmãos como um apóstolo de Cristo. Porque devemos lembrar que Paulo, antes de ser chamado por Cristo, ele era um ferrenho perseguidor do cristianismo. Ele prendia e muitas vezes era conivente inclusive com a morte, assim como aconteceu com Estevão, né? É interessante lembrarmos também que esse episódio da morte de Estevão e da ascensão de Paulo como apóstolo dos gentios é cumprimento da profecia de Daniel, não é isso? Das 2.300 tardes e manhãs. Isso mesmo. E se cumpriu ali no ano 34, não é isso, Messias? 34. Quando o período de graça que foi dado de graça, quando a gente diz de graça, é de oportunidade, não é a graça no sentido de salvação, que também, de certa maneira, tem a ver. Mas Deus deu um período de oportunidade para a nação judaica, que era a nação eleita por Deus, para que eles corrigissem os seus erros teológicos, as suas crenças equivocadas e abraçasse o cristianismo. Ou seja, se arrependesse dos seus pecados que vieram sendo cometidos pelos reis durante séculos. Deus deu essa oportunidade. E no final desse tempo, eles rejeitaram totalmente a mensagem quando eles apedrejaram Estevão. E dali é dito que na morte de Estevão, as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Paulo. E Paulo ele teve um encontro com Cristo. Cristo chama Paulo para ser o apóstolo dos gentios. E agora? Como é que a igreja de Cristo vai aceitar essa pessoa que era um ferrenho perseguidor? Era o algoz deles. Isso. Então houve ali uma grande luta de Paulo em afirmar o seu apostolado. Isso. É importante deixar claro também, como foi dito por Messias, que Cristo chamou 12 discípulos. Discípulo é aquele que é chamado, é o seguidor de Cristo. Eles vêm, é como se fossem os alunos, vamos pegar assim um termo popular, né? Um aluno de Cristo. E aqueles 12 discípulos, com exceção de Judas, se tornaram apóstolos. O apóstolo significa aquele que é enviado. Cristo agora envia os seus alunos para agora ensinar. Eles se tornaram professores. Isso. Né? Só que existia uma crença que para se tornar uma pessoa, ser considerada um apóstolo de Cristo, essa pessoa teria que ter um encontro com Cristo após ele ter sido ressuscitado. E, segundo eles, Paulo não teve esse encontro. Paulo não estava presente quando Cristo apareceu para os apóstolos ali, após a sua ressurreição, e ficou 40 dias com eles. Só que Paulo diz, eu vi Cristo. Cristo esteve comigo. Então, assim ele confirmou seu apostolado, mas não foi fácil, não. Então, eu acredito que essa foi a primeira luta desse apóstolo, dele dizer assim, não, como ele diz, né? Eu sou apóstolo de Cristo. Eu vi Cristo ressurreto. Eu tive encontro pessoal com ele. E foi ele que me chamou. Então, por isso que a lição de domingo traz esse título, né? Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Deus, não é isso? E em Romanos também fala, e nas outras Gálatas também fala, e em Gálatas ele fala assim que ele foi escolhido no ventre materno, assim como Jeremias foi escolhido como apóstolo, né? Então, a gente vê, né, que nesse caso aí, o que os discípulos fizeram ali, nesse negócio de lançar sortes, né? O que eles tinham que fazer era o quê? Consultar a Deus. E eles não fizeram isso. Infelizmente, né? O homem é falho. Mesmo sendo servo de Deus, é falho. Importante você falar isso, Messias, porque tem pessoas que acham que os homens da Bíblia, né, os grandes homens da Bíblia, a exemplo de Paulo, os apóstolos, os profetas, eles eram inerrantes. Não, pelo contrário, era ser humano. Não foi só esse erro que eles cometeram. A questão de vender tudo e aquilo foi um grande erro. Também. Quase que eles fizeram com que a igreja fosse destruída. Então. Deus nunca pediu para eles vender tudo. Não. E não. Assim, foi um gesto de nobreza deles. De como é que fala? De desapego. Tem uma palavra. Desprendimento. Mas não foi Cristo que ordenou aquilo lá. Então, eles cometeram erros. Paulo, quando ele aceitou o conselho de alguns e levou aqueles dois ali para
ele foi preso e surrado por causa daquilo. Então, Isso. aquilo atrapalhou muito o ministério dele. Então, essas pessoas cometeram alguns equívocos, né? Então, Provando, né, Fábio, e todos nós que estamos aqui, vocês estão nos ouvindo, né, que Deus, ele nos deixa livre para a gente tomar nossas decisões. Exatamente. Mas sempre Deus está do nosso lado para a gente, se a gente nos aconselhar nele, ele vai nos guiar nas melhores escolhas que a gente pode fazer. Mas nós somos livres. Somos livres, né, para a gente tomar as nossas decisões. somos livres para escolher e livres somos também para receber as consequências das nossas escolhas. Não é? Com certeza. E aqui, segunda-feira, vem falando de Atenas e Corinto, né? Exato. Então, assim, a gente vê que Atenas e Corinto eram cidades rivais. Elas brigavam, né? Atenas era a capital, era a Grécia. E Corinto era uma cidade grande, imensa, uma cidade rica, de 2 portos enormes, onde ali trafegava pessoas indo e vindo de todos os lugares. Ela ficava, Atenas para Corinto era o quê? 70 quilômetros. E aquela cidade ali, ela era promíscua, tanto que fala que ela era o quê? Uma cidade violenta, uma cidade com muitas imoralidades. Porque uma cidade, quando ela passa a ter um porto, é igual a cidade onde tem ouro, onde escava ouro. Ela começa a ficar uma cidade Movimentada. muito movimentada, com muitas pessoas de fora indo e vindo, e essa cidade desenvolve, né? acaba perdendo o essencial dela e ganhando culturas e ganhando coisas, adquirindo coisas para si, que não são boas. E ali se sabe que a cidade se movimentava por dia 600 mil pessoas. Ali naqueles portos que vinha fazendo negócio, né? Comprava, vendia. Então, Corinto, quando Paulo chega ali em Corinto, e Paulo ele não para. Eu fico pensando, Fábio, muitas vezes, é isso que me choca. Porque quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu fui chamada para fazer o evangelismo de Deus. Foi Deus mesmo que me chamou. É uma história longa, que eu não vou contar aqui. E ali, para mim, ser uma missionária. E é por isso que hoje eu sou uma missionária. E eu faço trabalho missionário em cidades. E hoje estou aqui na minha cidade natal, mas sempre estou fazendo esse mesmo evangelismo, né, que Paulo e que outros fizeram. Então, assim, quando Paulo chegou ali, quando Paulo viu tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, Paulo ficou, sinceramente, Paulo ficou muito pesaroso sua mente, porque, na realidade, o pecado é nojento, mas as pessoas, é o que Paulo queria ganhar, as pessoas, era falar para elas, era ensiná-las que existia um Deus maior do que aquilo, um Deus que queria tirar daquela situação. E Paulo, às vezes nós chegamos em um determinado comum e a gente vê as coisas erradas e a gente fica quieto, Fábio. Sim. Como se, assim, quem se cala, consente. É como se a gente consentisse. E a gente não pode consentir. A gente não pode ser, evidentemente, uma pessoa que falasse igual João Batista, né? Raça de víboras. Porque João Batista, no contexto dele, realmente, e a pessoa que ele era, ele tinha essa autonomia, essa autoridade para falar. Paulo também, na sua ousadia, ele falava, porque Paulo era uma pessoa muito influente, né? Paulo era um poliglota. Paulo falava tanto com os filósofos quanto as pessoas paupérrimas. Paulo sentava na mesa com pessoas intelectuais quanto com pessoas que não sabiam nem escrever um O, né? Exatamente. Então, assim, quando Paulo entra em Coríntio, que Paulo vê aquilo, Paulo falou assim, eu vou me calar como? Eu vou ficar aqui esperando de braços cruzados? Não, eu vou regaçar a manga, e é isso que a gente tem que fazer, Fábio, é regaçar a manga e ir. É como o Messias estava falando ali, nós somos discípulos de Cristo ou nós somos o quê? Do homem? Nós não queremos trabalhar porque ficar assim dentro da igreja, né? Ali vendo tudo o que está acontecendo e está tudo bem e tal. Nós temos que regaçar e sair e pregar esse evangelho. Talvez, se nós tivéssemos Paulo hoje, Paulas, Bernabés,
nós seríamos uma igreja diferenciada e talvez Cristo já teria voltado. Exatamente. Mas nós somos muito comodistas ainda. Nós vimos o pecado e às vezes a gente acaricia o pecado. Tem uma frase aqui que eu gostaria de ler que diz assim, ó, falando sobre todo esse contexto que a irmã Teresa trouxe, diz assim, ó, essa conjuntura, ou seja, tudo isso que a irmã falou, Corinto como uma cidade que tinha 2 portos, que era um polo ali onde vinham pessoas de várias partes do mundo, diz assim, ó, essa conjuntura apresentou uma oportunidade para a propagação do evangelho. Uma vez estabelecida em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo. Isso quem falou foi Ellen White, né? Sim. Então, olha que interessante. Paulo aproveitou aquela oportunidade ali, Corinto sendo uma cidade polo, para firmar ali a mensagem de Cristo para que ela fosse espalhada pelo resto do mundo, não é isso? Se bem que assim, ó, a gente tem que começar a analisar o contexto daquelas pessoas, porque assim, quando a gente Paulo ele vivia, né, Lucas ali, de certa forma, Paulo e os discípulos viviam no contexto judeu ali, né? Sim. Daquele povo em que tinha como primeiro lugar a Deus e a sua mensagem, que eles tinham a Torá ali e tinham os profetas. Então assim, a comunidade judaica, a sociedade judaica, de certa forma, ela tinha um padrão que não era o mesmo padrão daqueles romanos, daqueles gregos. Então, quando a gente observa ali o livro de Coríntios aqui falando, e Romanos falando de como aquelas cidades elas eram promíscuas, idólatras, isso daqui é um judeu falando da visão, da forma do ponto de vista dele de como era aquela cidade. Mas aquelas pessoas, não necessariamente que viviam ali naquela região, se achavam idólatras e se achavam promíscuos, porque era aquilo que eles conheciam. Isso. E você mostrar para eles uma nova realidade do ponto de vista inicialmente falando judaico-cristão, era você tentar mudar, era tentar você diluir o vinho, a massa do vinho, para transformá-lo em água. Então era um trabalho muito difícil, muito contínuo. É tanto que aqui fala que Paulo ele estava nas sinagogas a todos os momentos, todos os instantes, pregando para judeus, e estava lá fora pregando para os gentios. Então quando Paulo ele foi, quando os livros aqui de Paulo ele relata aquela vivência daquele povo, nada mais nada menos foi ele tentando mostrar assim, ó, esse povo ele pode mudar. Esse povo ele pode ser transformado. Eu vou levar essa mensagem para alguns. E ali foi se propagando até termos Paulo consolidadamente como um grande apóstolo. Sim. Agora você falar uma coisa bem certa aí, né? Eles não conheciam outra coisa a não ser aquilo. Então, para eles ali que, por exemplo, o povo de Deus era um povo politeísta. Os pagãos eram os pagãos eram tudo politeístas e o povo judeu era monoteísta. Eles achavam que tudo que eles praticavam era uma coisa normal, a idolatria, os cultos lá que eles praticavam lá e faziam aquelas coisas tudo lá erradas, eles achavam tudo aquilo normal, sacrificar coisas aos ídolos, até mesmo pessoas, né? Então eles achavam isso normal porque eles não conheciam outra realidade. Exatamente. Não é? Então, o Evangelho vem para fazer a diferença, para nos fazer enxergar o que o pecado é. O pecado é uma miséria que engana a pessoa para destruir a pessoa. Então, eles viviam enganados, mergulhados no pecado, enganados ali, e o Evangelho estava chegando naquelas regiões ali, trazendo a mensagem de salvação, trazendo uma mensagem de mudança de vida, uma mudança para uma sociedade ser uma sociedade estabelecida em princípios morais, bíblicos, né, éticos e segundo a vontade de Deus. É isso que o Evangelho faz, mas o inimigo quer que você fique preso para lhe destruir, não é? Então, essa foi a luta de Paulo nessas cidades aqui, né, que são cidades gregas, Corinto, Atenas, Filipe e demais outras, Tessalônica. Éfeso, né? Éfeso já está na Ásia. Isso, na Ásia, desculpa. Então, a gente vê a mesma coisa agora é o cristianismo. A irmã falou aí sobre o que Paulo, né? Aí a gente tem que fazer diferenciação entre duas coisas diferentes. Por exemplo, Paulo, a época de Paulo, ele está fazendo parte da igreja
do período da igreja de quê? Éfeso, aquela igreja que saiu vencendo para vencer. Para vencer. Isso. E agora nós somos o que? A 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, que é reprovada por Jesus severamente, que é uma igreja presunçosa, é uma igreja E se diz Soberba, que é rica. né? soberba, que se diz rica, que é presunçosa e tudo desse jeito, e também morna. E lembrando que é a última igreja. Morna, E- morna porque é o fica o quê? Na mornidão, igual você falou, só fica no banco, esquentando no banco e não sai para a missão. E nós também vivemos cercados de uma cultura que sustenta normalizar aquilo que Deus se fala que é pecado, né? Pois é. E E hoje a a gente gente- vê, né, que eles Aham. agora eles querem, vamos dizer assim, deixar o pecado como se fosse uma coisa totalmente normal. Como Sim, sim. Exatamente. E Deus, ele nos chama para viver em um mundo, mas sem permitir que esses valores do mundo atrapalhem a nossa vida, né? É o que Cristo falou, E né? a gente não tá, a gente tem que viver no mundo, evidentemente. Mas quando as coisas do mundo estão atrapalhando a nossa vida, a gente também passa a ser essas pessoas de Corinto. Exatamente. Porque assim, conhecemos, pior ainda, né? Porque conhecemos o Evangelho fundo e muitas vezes a gente está igual os corintianos, né? Lá vivendo, Os coríntios. voltando, né? Voltando àquilo que a gente não queria voltar, Os né? corintianos que torcem pro Corinthians vão achar que tá falando deles. É só... Mas é Corinto mesmo. Coríntios Corinto, a cidade, né? Coríntios é o povo. É o povo. Lembrando que, como o Messias falou, a gente está falando de cidades gregas, né? E os Sim, gregos sim. na época lá, eram pessoas... A maior prisão, o Messias estava falando de prisão, a maior prisão que existe é a prisão da ignorância, do desconhecimento. Wagner também falou que eles tinham lá, eles dedicavam vários templos aos deuses, que são deuses que eles mesmos criavam, né? E ídolos, né? Eles eram idólatras. E eles desconheciam o verdadeiro Deus. Tanto que eles tinham um templo lá dedicado ao Deus desconhecido. Eles não conheciam, eles praticavam tudo isso aí sem saber que existia um Deus Na que criou. ignorância, né? Como Paulo falou, esse Deus a quem vocês chamam de desconhecido é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus verdadeiro. E é o Deus que eu sirvo. Então olha como a ignorância cativa, aprisiona as pessoas, aprisiona, né? E levam as pessoas para longe de Deus. Agora eu queria falar, a gente está falando da Europa, da Ásia. Eu queria deixar um abraço para os irmãos que estão aí conosco, lá de Angola. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma grande satisfação saber que você está aí prestigiando o nosso trabalho aqui. E que felicidade saber que, pela graça de Deus, o nosso trabalho está indo tão longe, né? Olha onde nós estamos, as pessoas estão comentando aí que estão lá em Angola. Sejam bem-vindos, amigos. Muito, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, né? Então, como a gente viu aqui, eram duas cidades que se rivalizavam, né? Apesar de ser cidades gregas, existia assim uma rivalidade entre eles. Uhum. E o trabalho que Paulo teve, tanto na Grécia quanto em Corinto, para ele implantar ali o Evangelho, levar a mensagem de Deus, se não é pela força de Deus ali dando suporte para ele, não teria conseguido, né? Porque Satanás se levantou, como o Messias falou, ele estava invadindo o reino das trevas, e Satanás ele não ficou de braços cruzados. Nada. Então foi uma luta muito grande. Se bem que não fala necessariamente sempre que Paulo assim, ele não fala exatamente que Satanás estava, de certa forma, Apunhalando, né? Estava tentando matá-lo, de certa forma. A gente vê muito Paulo ele tendo uma grande sabedoria como relatar da forma que Deus estava o ajudando a vencer todas aquelas escadinhas ali, né? Todas aquelas etapas. E eu vejo que Paulo ele foi muito bem sucedido quando ele viu a oportunidade de pregar para essas pessoas. Uhum. Quando a gente fala necessariamente das cidades gregas, das cidades romanas também, tudo que temos hoje de conhecimento, atualmente falando, vem dos gregos, vem dos romanos. E tudo que até a nossa liturgia na igreja é derivada dessa igreja primitiva, da qual você começou, né, naquele período. E dentro daquela sociedade. E quando a gente vê Paulo ele fazendo essa mediação, levando essa mensagem até essas pessoas, Paulo ele nunca imaginava que hoje o mundo ele era um grande pregador,
de continente em continente, mas ele nunca imaginava que hoje a mensagem iria estar em todos os continentes. Continentes dos quais ele nem conhecia. Né? Então, assim, muitas mensagens que falamos hoje aqui, muitas coisas que pregamos, pessoas da quais levamos a mensagem do Evangelho, a gente não sabe o poder disso daqui para frente. Exatamente. E é isso daí que às vezes não veremos, mas outras pessoas verão em nosso lugar. A pregação de Paulo se tornou uma oposição de alguns, mas também a conversão de outros, né? De muitos outros judeus e gentios. Mas sabe vocês, Paulo ele foi odiado, Paulo ele foi massacrado, não foi fácil. E Paulo às vezes pensando assim, falando de Jesus, falando, né? Um homem cristão, porque Paulo era um homem cristão, é tanto que ele falou o quê? O meu morrer é lucro e o meu viver é Cristo. Então, assim, Paulo era um verdadeiro cristão. Mas as coisas não é tão fáceis assim. Eu vou pregar para um determinado povo e ali ele vai se converter. Não, isso demora um tempo. Não é uma coisa imediata, né? A gente tem que ter essa... Porque, assim, quando a gente vê nas palavras no Antigo Testamento, que fala bem assim, se você chega numa casa e você fala para uma determinada pessoa e ela não queira, você bate, né, os seus pés, né, deixa a poeira lá e sai e não volta mais. Só que, evidentemente, que a gente vê isso lá no Antigo Testamento, né? Mas hoje a gente está falando, aqui nós estamos nos evangelhos. Nos evangelhos hoje, se a gente fosse fazer isso, nós já tínhamos evangelizado todo mundo dessa forma, né? Mas não é assim. Porque, assim, Deus tem amor ao pecador e não ao pecado, né? Então, Paulo, ele infringia aquele povo por causa do pecado, não pela pessoa. O que Paulo queria é que aquelas pessoas saíssem daquele lugar onde elas se encontravam, que não era um lugar bom, não era aquilo que Deus propunha para nenhum dos seus filhos pudesse estar. Mas aquelas pessoas ainda, como vocês falaram aí, ainda tinha aquele coração pela idolatria, pela imoralidade, por tudo que está acontecendo naquela cidade, né? Então, assim, era difícil para, de repente, essa mensagem vir e abrir assim e, né, fluir. Não era bem assim. Aqui fala bem assim, que Paulo, felizmente o trabalho de Paulo naquela sinagoga não foi em vão. Deus conduzia sua missão e havia prometido, minha palavra não voltará para mim vazia. Que coisa maravilhosa. A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Uma vez aberta, quando você vai pregar no púlpito e você abre, e você às vezes fala bem assim, moça, mas eu não sei se eu preguei bem. Não se preocupe se você pregou bem ou não. Uma vez a palavra aberta e explanada, ela não volta vazia. O nosso papel é falar e o Espírito Santo é que faz, né? Exatamente. O nosso tempo, infelizmente, acabou. O tema está muito bom. Moço. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas a gente precisa encerrar devido à programação que se segue na igreja, né? Então, eu gostaria que rapidamente a gente fizesse aqui nossas considerações finais, começando pela senhora, irmã querida. Então, eu falo para vocês que fiquem conosco sempre nessa semana que vão seguir, porque assim a gente tem muito a dizer, né? E essa lição está recheada. 1 e 2 Coríntios, o autor que fez essa lição, ele premiou com brasas de ouro. E eu falo para vocês, fiquem conosco e nos ajude. Um feliz sábado para você e que Deus esteja abençoando sempre cada um. Amém, Messias. É bom a gente ter esse espírito, né, de missão, igual o Paulo tinha, né? Deu a vida pelo Evangelho, né? Deu a vida pelo Evangelho. E muitas vezes a gente que está esperando Jesus voltar e a gente não faz nada. Sim. A gente não prega o Evangelho para ninguém, não fala de Jesus para ninguém, sabe? Então a gente vê o quanto a gente está distante dessas pessoas aqui que fizeram o que fizeram para levar essa mensagem. E nós estamos no tempo do fim e a gente precisa levar essa mensagem, porque olha bem, Wagner falou, né, que sabe, né, o palco, a peça e os autores, né? Então, o homem sempre está voltado para as coisas que não é do agrado de Deus, sempre está voltado para isso aí. Esse povo de Corinto, o que eles faziam lá e tudo, os de hoje fazem do mesmo jeito e pior. Mas também, como Deus falou para Paulo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Paulo não desistiu, porque Paulo ia sair de Corinto, ia para outro lugar, porque ele estava com medo,
ele estava com medo, ele já vinha de muitas perseguições, ele estava com medo e estava enfrentando obstáculo ali de pregar o evangelho naquela cidade. Mas ele recebeu a visão de Deus, né, que é o verso que a gente leu, para ele ficar ali. Ele ficou 1 ano e 6 meses ali. E muitas pessoas se converteram. A mesma coisa, o evangelismo tem que ser pregado nas grandes cidades, porque as grandes cidades são centros de maior imoralidade, corrupção, tudo que não presta a gente vê nas grandes cidades. Quem conhece São Paulo, é só ir lá na Cracolândia lá, e para você ver a miséria que é aquilo ali, as pessoas lá como se fosse um nada. Né? Então, é muito importante a gente ter esse espírito que esse apóstolo escolhido por Deus, por Cristo, tem, para a gente pregar o evangelho, para que Jesus venha e nos liberte totalmente do pecado. Eu passo a você por conta do horário. Eu queria ler rapidamente aqui uma frase, no início na introdução diz assim, ó, como veremos, essa igreja tinha muitos problemas, a igreja de Corinto, né? Vários não são muito diferentes das enfrentadas hoje, quase 2000 anos depois. Quem é cristão algumas vezes se pergunta, existe alguma igreja, alguma comunidade cristã sem problema? A resposta, claro, é óbvia, não existe. Agora eu queria falar aqui rapidamente sobre a questão de Paulo. Paulo, ele, em 2 Coríntios, encontramos a maior lista de sofrimento registrado na Bíblia. Paulo, ele sofreu muito para levar o evangelho à frente. Mas, como diz aqui, ó, em Atos capítulo 18, versículo 4, diz assim, ó, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. É isso que devemos fazer. Pregar o evangelho, não importa como nem onde, a todo tempo, como Paulo fazia. E Paulo pregava todos os sábados. Isso diz algo para você? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família. E contamos com você no nosso próximo estudo.